Nos cursos de gestão, quando se fala de administração, fala das ferramentas de gestão, normalmente se fala delas de uma forma geral. Não se aborda a gestão da microempresa, a gestão da média empresa ou a gestão da grande empresa. Isso porque a mesma filosofia, os mesmos conceitos ou as mesmas ferramentas que você utiliza para gerir uma pequena empresa, você utiliza para gerir as grandes empresas. A diferença é que nas grandes empresas tem departamentos. As grandes empresas elas possuem gestores, elas contratam especialistas que vão prestar contas a empreendedores, a investidores ou a sócios dessas empresas. E para fazer essas prestações de conta, os gestores utilizam de ferramentas gerenciais, de relatórios gerenciais e aplicam muito dos conceitos de gestão que você vê no momento acadêmico, porque é necessário. Nas pequenas empresas, normalmente o investidor, o empreendedor, o sócio, também é aquele que administra, que está à frente dos negócios. E aí ele vai dividir seu tempo entre o know-how da atividade fim que a empresa desempenha e a análise financeira, a análise de resultado dessa empresa. E costuma faltar tempo ou costuma não dedicar o tempo necessário à busca de informações, de ferramentas para a tomada de decisões. Fato que não é bom. O importante era se todos os gestores, também de pequenas e médias empresas, se voltassem para os relatórios gerenciais e utilizassem essas ferramentas com a sua importância. Hoje nós estamos abordando aqui um pouquinho da relação do custo padrão com o custo real, que é uma coisa muito interessante. Quando você vai lá na formação de preço de venda, ou quando você vai na análise de um investimento, de um projeto, você, quando está fazendo essas análises, é importante estabelecer um custo, uma estimativa de gasto, tanto para a produção de um produto, quanto para a criação de um projeto, para a implantação, desenvolvimento de um projeto. Esse custo que você determina ele na fase de planejamento, ele é chamado de custo padrão, que é aquele custo desejado, que é o custo almejado. Depois que você executou tanto o projeto quanto a produção na sua empresa, você vai encontrar um custo que pode ser diferente desse custo planejado. Esse custo nós chamamos de custo real. A confrontação entre o custo padrão e o custo real nos leva à tomada de decisão ou entendimento de algumas coisas que estão presentes na organização. Portanto, é de suma importância essa análise do estabelecimento de um custo padrão e uma comparação entre o resultado obtido em relação ao que foi orçado e estimado. Na formação de preço, de uma maneira simples, você vai pegar os custos, que estão calculados na sua empresa, adicionar ali uma margem de lucro e ter um preço. Mas e se esse custo, depois, na hora de produzir, de entregar, de tirar a nota fiscal, de pagar os tributos e tudo mais, ele não for exatamente aquilo que você planejou? O que vai acontecer? Parte desse lucro estimado, ele vai ser consumido para cobrir essa diferença desse custo. Custo que foi orçado, mas não foi atingido. No caso contrário, se o custo orçado for menor, você pode estar trabalhando com um preço maior, está perdendo o mercado em função de estar dimensionando de uma forma errada o seu custo. Para você analisar essa relação entre custo padrão e custo real, inicialmente você vai estabelecer, a sua empresa vai fazer levantamentos, estabelecer qual é o custo padrão, aquele custo desejado pela empresa. Depois você vai comparar com o custo real. E como que você faz essa comparação? Nós vamos usar aqui um exemplo de uma empresa que está avaliando o custo de um produto. Então ela tem matéria-prima, ela tem mão de obra direta e ela tem outros custos. Vamos imaginar que dentro da matéria-prima, essa matéria-prima é dividida em 3 subprodutos. Matéria-prima A, matéria-prima B, matéria-prima C. Eu vou ter que avaliar a variação da matéria-prima, a variação dos custos de mão de obra, a variação dos outros custos. E depois vou ter que detalhar, vou entrar em cada um desses itens. Vou lá na matéria-prima A
vou verificar a variação dela, vou verificar a variação da matéria-prima B e vou verificar a variação da matéria-prima C, sempre analisando uma relação inicial. O que variou de quantidade, o que variou de preço e a variação mista, que é aquilo que nós encontramos quando nós pegamos a variação de quantidade vezes a variação de preço. A soma da variação de quantidade mais a variação de preço e mais a variação mista, nós vamos ter a variação total, que pode ser favorável ou desfavorável. Quando ela é desfavorável? Ela é desfavorável quando eu estimei gastar um valor e gastei mais. Então, nesse caso, ela vai ser desfavorável. Quando ela é favorável? Quando eu estimei gastar um determinado valor e gastei menos. Ela é desfavorável. Para eu montar essa equação, vamos começar com um exemplo na matéria-prima A. E eu orcei a matéria-prima A que eu iria gastar 100 unidades. Então, o meu custo padrão, a quantidade era 100. Na hora que eu apurei o custo real, eu gastei 110. O que eu vou fazer? Eu vou partir do custo real, que é o que efetivamente aconteceu, que eu gastei 110, menos 100, que era o estimado, eu vou ter um valor positivo. 110 menos 100, eu vou ter 10 positivo. Se é positivo o resultado, ela é desfavorável, porque eu estou partindo do princípio de uma análise daquilo que efetivamente aconteceu, que é o custo real. Então ela vai ser desfavorável. A variação de preço. Eu orcei, ou eu estimei, que eu iria gastar 50. Então eu gastei 45. Então custo padrão 50, custo real 45. Vou partir do custo real. 45 menos 50 vão ser 5 negativos. Nesse caso, houve uma variação favorável. Então, quando o resultado da diferença é negativo, é desfavorável. Quando é positivo, é desfavorável. Essa variação, a variação da quantidade, quando eu peguei o valor que efetivamente eu gastei, o real, quantidade real, menos a quantidade padrão, essa diferença eu vou multiplicar pelo preço padrão. Então eu vou encontrar a variação. No caso da variação de preço, preço real menos o preço padrão, essa diferença eu vou multiplicar pela quantidade padrão e vou encontrar a variação. A variação que ocorreu de quantidade vezes a variação de preço será a minha variação mista e a soma a variação total. E aí eu vou encontrar variação favorável e desfavorável. Em ambos os casos, cabe uma análise. Nós precisamos verificar o que causou essa variação na matéria-prima. Porque se a variação é muito favorável, eu posso ficar confortável dizendo que eu estou tendo sucesso, ou seja, eu estou conseguindo um resultado melhor do que eu planejei. Mas isso pode ser uma verdade. Pode ser que eu esteja calculando mal, dimensionando mal. E aí o setor que está fazendo o planejamento não está planejando de uma forma correta e depois o resultado é outro. Então eu preciso melhorar a minha eficiência de planejamento. Caso contrário, quando é desfavorável, eu estou gastando mais do que eu almejei gastar. Isso é ruim. Então, no caso de uma produção em série de produtos, eu vou ter um lucro menor. Em caso de um projeto, o projeto vai custar mais. Então, em ambos os casos, eu tenho que verificar. Foi cotação mal feita? É máquina que não está bem regulada e gasta mais? É o profissional que não está treinado para desempenhar o serviço e há um desperdício? É cotação de um lugar, compra de outro? É ação de diretoria, influência, manda trocar produtos na hora da compra? É sistema logístico? Enfim, eu vou ter que aplicar aí conceitos de gestão para identificar o que está causando essa variação. Lembrando que tanto uma variação favorável quanto uma desfavorável merece uma análise. Pode ser falha de planejamento, né? E aí eu preciso corrigir esses erros. Lembrando que em gestão a gente sempre tem um conceito de melhorar. O processo deve ter sempre a visão de que eu posso fazer melhor. Então, se eu faço um planejamento, eu tenho possibilidade de planejar melhor.